Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema novamente, tá? Eu quero hoje falar de mais um filme da sessão Classiquíssimos, que passou nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, lá na Estação Net Botafogo 1, tá? E o filme que a gente vai conversar hoje se trata do filme Sonata de Outono de Ingmar Bergman. Ou seja, uma coisa da pesada, uma coisa muito importante para a história do cinema, um filme muito importante, tá? Com atuações primorosas da Liv Ullmann, tá? E da Ingrid Bergman, que não tem nada a ver com Ingmar Bergman, tá? Isso tem que ficar bem claro, né? Ingrid Bergman fez Casablanca, como a gente se lembra, tá? E Ingmar Bergman, o grande cineasta da história do cinema sueco, o cara que recebeu a palma das palmas no Festival de Cannes, entendeu? Um prêmio que foi feito só para ele, tá? E é um cara que tem um cinema assim sensacional e a gente precisa parar para conversar sobre ele aqui. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte, gente. No meu site, batataespacialtudojunto.com.br, já tem uma análise do Sonata de Outono. Você entra lá no site, tá? Vai na busca do site e bota Sonata de Outono. Já tem um texto meu sobre esse filme lá. Não é a primeira vez que eu assisto esse filme, tá? E agora eu estou fazendo um vídeo aqui onde eu vou falar de algumas coisas que estão no texto, mas o texto sempre vai passar uma visão mais completa das coisas, tá? Quando a primeira vez que eu ouvi falar desse filme Sonata de Outono, eu estava justamente lendo o livro de memórias, tá, da Liv Ullmann, Mutações, tá? Esse é um livro que a gente encontra em qualquer sebo no centro da cidade do Rio. Até alguns anos atrás você encontrava esse livro em qualquer sebo, né? Muito fácil, né, de você encontrar esse livro aí. E ela falava desse filme, né, dessa coisa de atuar com a Ingrid Bergman, né, uma lembrança, como uma lembrança muito boa, com muito afeto, com muito carinho, né? Você está vendo ali uma relação tensa entre mãe e filha, né, no filme, né, no caso, né? E a Liv Ullmann falava que meio que abraçou essa coisa de ver a Ingrid Bergman como uma figura materna, e ela abraçou a personagem dela, Eva, tá? Que era uma filha, né, que era muito que se sentia muito oprimida pela mãe, aquele negócio todo, né? E que rolou uma química muito forte entre as duas, né? E que foi um filme também extremamente emotivo, até porque a Ingrid Bergman já padecia de um câncer no seio na época, né? Então tudo isso se misturou numa torrente de emoções muito fortes, né? A Liv Ullmann, inclusive, né, a gente às vezes fica com uns estereótipos na cabeça e a gente pensa que o povo lá da cultura nórdica é sempre aquele pessoal muito frio, muito calculista, né, que não expressa muito as suas emoções. A Liv Ullmann, a impressão que se dá é que ele é o contrário de tudo isso, gente, mas um contrário assim muito, um oposto assim, um bem forte, bem antagônico, né, a esse suposto, né, modo de ser dos suecos mais frios, né, no caso, né? Ela seria emotiva demais, de repente, até para os padrões latinos da gente, entendeu? Mas isso é uma coisa que chama muito a atenção. Eu já tinha visto uma reportagem dela na Globo News, uma entrevista com ela na Globo News, já tinha lido o livro dela, né? E dá pra gente sentir essa emotividade excessiva não só nas atrizes que ela faz, tá? Mas também na própria, não só nas personagens que ela faz, mas também nela até como figura humana também, né, no caso. Mas vamos falar um pouquinho do plot do filme. O plot do filme é você tem uma filha chamada Eva, que é interpretada pela Liv Ullmann. Você tem a mãe, que é a Charlotte, que é interpretada pela Ingrid Bergman, né? E a Eva, ela mora no interior, numa cidade de interior da Suécia, com o marido dela, né? Ela tem uma vida muito ligada à igreja, à paróquia, né? Que eles tomam conta lá, coisa e tal, né? E ela também gosta de tocar músicas, mas ela nunca foi uma música muito, vamos dizer assim, competente. Pelo menos o filme deixa passar isso. Já a Ingrid Bergman é justamente o oposto. É uma mulher extremamente autossuficiente, uma mulher extremamente confiante de si.
ela era uma estrela internacional da música clássica, que fazia recitais de piano, tá? E aí você tem essa mulher extremamente forte, essa mulher extremamente segura de si, essa mulher extremamente competente, essa mulher extremamente dura, e tem essa filha que é extremamente fragilizada, extremamente insegura, e você tem essas duas personagens aí interagindo no filme. A mãe vem para passar uma temporada, né, na casa da filha, para passar uns tempos na casa da filha, e a mãe descobre que a filha estava mantendo, né, a outra filha dela, que era a Helena, tá? Que é uma moça que tem problemas motores, né? E a Charlotte, ela não queria ver a Helena, né? A Charlotte, depois que a Helena desenvolveu seus problemas motores, ela não queria nem saber da Helena, né? Tipo assim, não é porque ela estava repulsando a moça, é porque ela não aguentava ver o sofrimento da filha ali, entendeu? E era uma coisa muito difícil, né, dela encarar aquilo, mas ela com aquela pose forte dela, né, ela meio que tentava se negar a dizer que ela estava ali dando uma fraquejada na hora que ela via a filha, né, e que ela ficava muito emotiva demais quando via a filha, né. De qualquer forma, né, ela acaba tendo que conversar com a filha, né, que tá presa numa cadeira de rodas, coisa e tal, mal consegue balbuciar palavras, né? Isso já foi um primeiro choque para Charlotte, né? E aí, à medida que o filme vai passando, né, a gente vai vendo que aquela relação altamente cordial entre mãe e filha que começa no filme, né, começa a ter uma alfinetada aqui ou ali da mãe para a filha, da filha para a mãe, coisa e tal. E essa coisa ela vai progredindo pouco a pouco, até o momento em que as duas começam a, vamos dizer assim, a falar no bom popular, né, a lavar roupa suja, né? E ao lavar a roupa suja, né, a Eva fala de toda a raiva e até ódio que ela sentia da mãe, em um primeiro momento. Ela não sentia que tinha um amor correspondido pela mãe, né? A mãe não expressava amor para com ela era muito fria para com ela. Depois a mãe começou a fazer muitas viagens e deixar ela sozinha, né, junto com o pai. E depois, quando ela voltava, ela não sabia como lidar com a mãe, né, numa insegurança total, que de repente virava até uma raiva contida, coisa e tal, né. Então ela não se sentia bem nem quando a mãe estava fora, nem quando a mãe estava em casa, né. E depois ela ficava somente com o pai, né. A mãe chegou a viver 8 meses fora de casa com outro homem, né? E aí a filha tinha que consolar o pai, né? E o pai tinha que consolar a filha, né? O que só aumentou essa raiva toda aí, né? E outra coisa também que foi muito interessante da gente ver, né? É que a mãe tinha um amigo chamado Leonardo, que acabou falecendo, né? Estava doente. Mas em tempos pretéritos, Leonardo estava numa festa na casa da família da Charlotte, com todo mundo, com a Helena, que ainda não estava doente, com a Eva, né, com o marido. Ele tocava violoncelo bêbado lá, era uma alegria, coisa e tal. Só que de repente a Charlotte desapareceu, precisou ir embora para mais uma turnê dela, e ele acaba acompanhando, né, a Charlotte, né, ele acaba acompanhando a Charlotte e deixa a Helena para trás. A Helena que já estava nutrindo uma paixão por esse Leonardo. E aí a Helena começa a ficar doente logo depois que o Leonardo vai embora. E a Eva diz na cara da mãe que a Helena ficou doente por causa da mãe, né? Ao mesmo tempo, a mãe também tinha um relacionamento muito complicado com a mãe dela, né? Que ela também é um relacionamento de insegurança, né? E ela era incapaz de amar as pessoas. Ela tinha dificuldade para amar as pessoas e principalmente a filha, né? Então você vai ter uma lavação de roupa suja aí muito forte. E aí o que acontece? Se a Eva no primeiro momento era muito frágil, a mãe era muito segura, muito autodeterminada, coisa e tal, com o tempo essa coisa se inverte. A Eva começa a ser mais cruel, começa a ser mais dura, começa a ser mais má com a mãe, e a mãe já fica numa posição de vulnerabilidade. A pose de autodeterminação e autossuficiência da mãe, na verdade, era uma fachada. Ela, quando estava sozinha falando com ela mesmo dentro da casa da Eva, a mãe, né, no caso, né, a Charlotte, ela mostrava, às vezes, muitas fraquezas também.
Então ali você tá vendo o quê? Pessoas, né, humanas, né, com as suas necessidades, com seus sofrimentos, com as suas cruzes que elas carregavam a vida toda, né? E isso acabava acontecendo, essa torrente de mágoas acabava acontecendo porque uma magoava a outra, porque nunca tinha havido uma conversa tão franca entre elas, né, no caso, né? E aí o que, que vai acontecer? A mãe acaba novamente, depois dessa conversa muito braba, ela acaba indo embora de surpresa novamente, né? E aí a nossa Eva, né, fica novamente angustiada, desesperada, fica escrevendo cartas para a mãe, pedindo desculpa pela briga, para tentar ver ela de novo, coisa e tal. E se essa carta chegou à mãe, a gente não sabe, né? Mas o marido, né, da Eva leu essa carta. Aliás, o marido é um outro personagem bem interessante também, que passa muito ao largo do filme, né? Mas é um personagem muito, vamos dizer assim, ele tenta furar esse bloqueio, né, que a Eva tem em volta dela, provocada pelo comportamento doloroso dela, até um pouco doentio, se a gente pode falar, e ele nunca consegue falar para Eva como ele ama a Eva, né? E o casamento ali foi mais, vamos dizer assim, um casamento mais de conveniências do que de amor mesmo, no caso, né? Pelo menos por parte da Eva, porque o marido realmente gostava dela, mas não conseguia superar essa barreira impenetrável que tinha na Eva por causa da melancolia dela, né? E outra coisa que é muito bom da gente falar também aqui, né, é que a Helena, quando percebe que a mãe está brigando, que a mãe e a irmã estão brigando, né, ela começa a ficar muito angustiada, ela tenta e vai se arrastando para o quarto delas para tentar falar com a mãe. E no final do filme, quando a mãe já foi embora e a Eva está andando por aí, né, ela começa a gritar desesperadamente, né? É impressionante você ver que esse filme, né, ele vai ter interpretações muito contidas por parte das atrizes, da Liv Ullmann e da Ingrid Bergman, né, onde às vezes as lágrimas, né, brotam dos olhos delas assim espontaneamente, numa interpretação muito contida. Isso daí é realmente uma coisa muito bonita de se ver na área de atuação, né, quando a pessoa ali mantém o seu rosto inerte, mas as lágrimas começam a cair, assim, entendeu? Uma interpretação muito contida, mas as lágrimas estão ali na emoção saindo, né? E você vai ter também, por parte da Liv Ullmann e por parte da Ingrid Bergman também, às vezes, grandes explosões de paroxismo, né? Uma coisa bem forte, bem carregada mesmo. É um filme bem pesado de se ver, né? Então é um filme realmente muito concentrado, tá? Muito focado na atuação das atrizes, principalmente a Ingrid Bergman e a Liv Ullmann, né? E outra coisa também que é muito bacana da gente falar aqui, eu botei até essa foto lá no meu site, no artigo lá do Sonata de Outono que eu escrevi na Batata Espacial, que ele tem um close muito bonito, né? O filme trabalha muitos closes também. E tem um close que é inesquecível, que é na hora que a Ingrid Bergman está tocando piano, né, para mostrar como é que se toca um prelúdio do Chopin para a filha, né? E ela vai explicando como tinha que se tocar esse prelúdio do Chopin. E a Ingrid Bergman está de perfil, em primeiro plano, tá? E em segundo plano tá a Liv Ullmann, né? Olhando fixamente com aquele olhar que mistura um medo, uma insegurança, uma mágoa, um ressentimento ali, e enquanto que a Ingrid Bergman está ali indiferente, com os olhos fechados, né, só sentindo a música que ela está dedilhando ali no piano, né? Então esse close, essa composição desses dois closes, gente, é um negócio assim sensacional. Realmente eu poderia dizer para vocês que esse é um dos grandes fotogramas da história do cinema, sabe? Realmente é uma coisa de arrepiar, tá? Então, gente, eu recomendo fortemente que vocês procurem esse filme do Ingmar Bergman, tá? Que é o Sonata de Outono, que é um filme que é carregado de muita emoção, que é um filme que é carregado de muita lavação de roupa suja, né? Mas também de muitas mágoas das pessoas ali botando para fora todos os seus sentimentos, coisa e tal, fugindo das aparências, né? Fugindo das aparências que sempre mantiveram ali em vida, né?
A gente vê isso em muitos relacionamentos de família, né? Que às vezes a coisa tá ali só na base das aparências, coisa e tal, mas tem dia que todo mundo resolve botar tudo para fora, jogar no ventilador, lavar a roupa suja, e aí você tem uma explosão daquela família ali acontecendo, né? E o Ingmar Bergman conseguiu pegar isso, botar isso para a tela grande de uma forma primorosa, tá? Então não deixem de ver esse filme, Sonata de Outono. Acho que é o primeiro filme que eu faço duas resenhas, cara, realmente. Uma escrita, né, e outra em vídeo agora para vocês, tá certo? Qualquer coisa, procurem lá também o meu texto, tá, na Batata Espacial, tá certo? Que também fala do Sonata de Outono, tá? Porque sempre tem uma informaçãozinha a mais lá, sempre tem uma informaçãozinha a mais aqui. Então eu vou deixar disponível esse texto, né? Procurem lá no site Batata Espacial Sonata de Outono que vocês vão ter mais informações sobre esse filme aí. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, mais do que nunca agora, né? Com uma resenha do Sonata de Outono lá também, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.